O que eu vou ministrar ao teu coração nessa noite é simples quando você entende esse princípio. Mas eu demorei anos para entender. Anos. Eu queria sua atenção, porque eu tenho uma caminhada de 22 anos no Evangelho. E como seria bênção, ou teria sido bênção na minha vida, se no início alguém tivesse me ensinado esse princípio. Eu tive que aprender ao longo do caminho, mas Deus foi tão misericordioso. Hoje há uma compreensão tão clara no meu coração, no que eu vou ministrar a você. João, capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos e disse, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Eu quero usar esse texto como base da nossa meditação, mas quero te mostrar também a partir de outros textos bíblicos, que quando Deus tem um propósito na nossa vida, quando Deus quer fazer algo grande na nossa vida, isso é notório ao longo das Escrituras. Na nossa caminhada, vai ter um ponto cego. Vai ter como que uma névoa. Na nossa caminhada, nós vamos encontrar caminhos escuros. Nós não vamos entender por que o Senhor está nos conduzindo por esse caminho. Quando Deus tem algo na nossa vida, meu irmão, precisamos entender que durante uma caminhada vai faltar entendimento. Nós não vamos entender por que o Senhor está me conduzindo por esse caminho. Se tem uma coisa que eu queria deixar no teu coração, é que você não vai ter clareza. Não vai ter clareza ao longo do caminho. A única coisa que você vai ter é uma palavra de Deus na sua vida. Você vai caminhar, e em muitos momentos você está caminhando, mas no seu coração, você quer um entendimento, você quer um porquê, você quer que Deus explique por que Ele está te levando por esse caminho. Você vai olhar para a sua vida e vai perceber, peraí, eu não quebrei princípios, eu não estou em pecado, mas por que Deus está me conduzindo por esse caminho tão difícil? Todo grande homem de Deus, toda grande mulher que foi usada por Deus de forma assim tão poderosa, que Deus cumpriu algo na vida deles, eles caminharam assim, em alguns momentos sem entendimento algum, apenas com uma palavra de Deus sobre a sua vida. A minha caminhada, a sua caminhada é assim. Esse texto me chama a atenção, por quê? Porque Jesus curou tantas pessoas. Por exemplo, Lázaro estava morto há 4 dias, Jesus chega diante do túmulo e libera uma só palavra: Lázaro, sai para fora, e Lázaro é curado. Agora ele encontra com um cego. Jesus poderia ter tocado nos olhos dele, ele ser curado na hora. Jesus poderia ter olhado para ele e falado: olha, eu quero que você seja curado, porque Jesus é Deus. Jesus poderia ter soprado nos seus olhos e ele seria curado. Mas Jesus escolheu curar aquele cego a partir de um processo. Um cego de nascença. Ele encontra-se com Jesus, é interessante, Jesus cospe no chão, faz um lodo, passa no olho dele. Jesus não vai curar ninguém mais dessa forma, somente ele. E Jesus fala com ele: você vai sair daqui e você vai até o tanque de Siloé, e você vai lavar no tanque de Siloé. A caminhada daquele cego, da onde ele estava até Siloé, para uma pessoa comum, sem nenhuma deficiência, gastaria mais ou menos 30 minutos. Eu imagino que para aquele cego, deve ter durado em torno de 1 hora. Eu fico me perguntando,
Não seria mais fácil Jesus ter curado ele ali? Eu não sei se você já fez essa pergunta para Deus, eu já fiz. Quantos milagres eu já experimentei do Senhor? Mas Deus me levou para um caminho tão difícil. Quando o milagre aconteceu, várias vezes eu já olhei e falei assim, Deus, se o Senhor ia fazer um milagre, por que você não fez lá atrás? Por que você deixou eu passar por esse momento tão difícil? Por que você deixou que eu passasse por esse processo? Eu quero te mostrar que o que Deus vai fazer na sua vida pode passar por um processo. Ele é Deus para fazer imediatamente? Sim. Mas pode ser que Ele está levando você por um processo, por um caminho. Eu me lembro que com 11 para 12 anos, eu morava no interior, Braúnas, uma cidade de 3.000 habitantes. Tem uma entrada, uma saída, uma pracinha, uns 4 cachorros vira-lata andando na pracinha, cidade do interior. A casa do meu pai era muito grande, e quando você saía tinha uma escada que ia para o pomar. Aquela escada eu gostava dela. 11 para 12 anos, começou a bater no meu coração um desejo tão grande de ir para o céu, eu queria. Mas a minha família era católica, misturada com espiritismo, espírita misturado com banda, pensa numa coisa bagunçada, era a minha casa. Lembro que tinha da minha mãe uma Bíblia grande, amarela, tradução antiga de João Ferreira, que você não entendia nada, tão antiga que era a tradução, mas eu sabia que ali estava a resposta para aquele anseio do meu coração. Muitas das vezes eu sentava naquela escada e eu falava assim, Deus, por que o Senhor não me matou quando eu era criança? Porque assim eu ia para o céu. Eu achava que eu só iria para o céu se eu fosse um padre. Esse anseio ficou no meu coração, crescendo a cada ano. Eu lembro que dos 13 aos 14 anos, esse desejo tão grande, eu começava a ler a Bíblia, começava de forma errada, começava lá de Gênesis. Gostava de Gênesis, gostava de Êxodo, mas quando chegava em Números, eu parava. Eu lembro que um dia eu estava lendo esse livro, o meu irmão mais velho, que era a referência para mim, era a referência, porque estava lutando artes marciais. Praticava arte, esqueci o nome, de ninja lá, ninjitsu, isso. Tudo doido. Eu lendo a Bíblia, ele chegou, não cara, não lê isso aqui não, isso não vai te levar para lugar nenhum. Me deu um livro oriental sobre meditação. Me chamava para meditar com ele. Ele ficava 4, 5 horas lá, irmão, meditando, eu ficava lá do lado dele. Olhava para ele. Mas aquilo não resolveu o problema do meu coração. Havia um anseio tão grande. Quando eu entrei numa igreja evangélica, que eu ouvi o plano da salvação, que eu vi que era tão simples, bastava eu entregar minha vida para Jesus, e Jesus veio e preencheu aquele vazio, a alegria veio no meu coração. Naquele momento eu comecei a ter uma percepção, que Deus estava me levando por um caminho, estava me preparando para algo, eu não sabia o quê. Mas na semana que eu me converti, isso veio, essa impressão veio no meu espírito, Deus está me preparando para algo. Ao longo da caminhada, essa impressão continuou, e às vezes ela crescia, às vezes parece que ela diminuía, mas algo era interessante, o testemunho dos irmãos. Lembro que 14 anos, quando eu me converti, eu tive um professor da escola bíblica dominical, Claudinei. Era uma igreja batista tradicional, então era separado por classe, crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos. Eu estava na classe de adolescente, estudávamos com uma revistinha, o Claudinei separou a lição para alguns adolescentes ministrar e deixou eu ministrar. Eu ministrei, ele falou assim, Valdes, você tem um chamado para isso, você tem um chamado para ensinar. Eu falei, não, eu quero cantar. Ele falou, não, você pode cantar, mas Deus te chamou para ensinar. E ele gostou tanto da forma de eu ensinar, que na semana seguinte, o professor dos adultos faltou. E como eu sempre gostei de ler, eu dava o dinheiro para ele, ele comprava a revista das outras turmas, de jovem, de adulto, para me ler. Os adultos estavam estudando o livro de Êxodo. Eu tinha essas revistas até o ano retrasado lá em casa, de todos os livros da Bíblia, li todos, meus irmãos, todos.
Faltou o professor da turma dos adultos. O pastor era o pastor Walter, meu xará, um coronel reformado, 1,90 m, com bigode branco, bravo. E ele ia mandar a turma embora, porque não tinha professor, e o Claudinei falou com ele: pastor, eles me chamavam de Valtinho, deixa o Valtinho dar aula lá. Ele falou: não, ele é da classe de adolescente, ele tem que sair dos adolescentes, passar pela classe de jovem, para chegar no adultos. Ele falou: pastor, você não vai mandar o povo embora? Se eles forem embora, eles não voltam para o culto. Deixa o Valtinho ficar enrolando eles até começar o culto. Ele me deixou dar aula. Eu lembro que o pastor Walter sentou no banco de trás, eu dei a aula. Na semana seguinte, eu estava na classe de adolescente, mandaram me chamar: olha, o pastor está chamando lá em cima. Ele me chamou e falou assim: olha, o pessoal gostou tanto da sua aula, a partir de agora você vai ser professor dos adultos. E à medida que eu ensinava, pessoas falavam assim comigo: você tem um chamado. Eu falei: não. Alguns falavam comigo: você vai ser pastor. Eu falava: misericórdia. Eu falava: não, eu quero cantar, cara. Quer cantar que é bom. Não, você vai ser pastor. Eu falei: não. Contei para vocês, teve um dia que nós estávamos, eu e o filho do pastor, fazendo tanta bagunça na igreja, que ele pegou o microfone bravo, coçou o bigode, deu um grito: Valtinho, fica de pé. Maurício, fica de pé. Ficamos nós dois lá no fundo, a igreja toda olhando para nós, e nós tínhamos aprontado naquela semana. Ele falou assim: eu vou orar para vocês serem pastores, e para Deus dar um adolescente igual a vocês, para vocês pastorear. Por isso que eu estou aqui, meu irmão, por causa dessa profecia. Eu só tinha uma impressão no meu espírito: Deus tem algo para a minha vida, Deus vai fazer algo. E à medida que eu caminhava, a percepção que eu sempre tive é que Deus estava me preparando. Me lembro de um seminarista que foi para a igreja, e ele tocava piano de uma forma. Ele falou assim: Valtinho, eu vou te dar aula, você vai tocar piano. Aí quando eu entrei na aula para tocar piano, eu passei no Cefete, tive que largar a aula de piano. Sabe quando você está tentando ir para vários caminhos e Deus não permite? Lembro que com 18 anos eu fiz a prova do CFO. Foi um dos anos com maior competição no CFO. Eu passei entre os 10 primeiros. Falei: vou ser tenente agora da polícia. Salário enorme. Eu falei assim: Jesus, isso é bom demais. Na hora do exame médico, eles me mandam embora porque meu pé é torto. Fui para a faculdade, falei assim: não, vou formar, vou estudar. Montei a empresa, no melhor momento da empresa, Deus me chama para o ministério. Eu pergunto à minha esposa: e aí? Ela falou: não, vamos para o ministério que Deus está chamando. Aí nós oramos, falando assim: Deus, se o Senhor está chamando, só vai falar o coração do anjo da igreja, do pastor Márcio. O pastor Márcio estava lá em Israel. Ele liga para o meu pastor e fala assim: como é que é o nome daquele moço lá de terno que anda com você? Aí eu volto. Fala para ele largar tudo e vir para o ministério. A sensação que eu tive é, toda a minha caminhada, Deus estava me preparando, me conduzindo para esse momento, para estar aqui com você, pastoreando você. Talvez você diga: pastor, o senhor disse sim logo no início. Não, eu tentei fugir, meu irmão. Mas até as fugas, Deus usa como processo para te preparar para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E eu descobri que Deus vai nos levando por um processo. Ele é Deus, pode fazer imediato na minha e na sua vida? Pode, mas em muitos casos Ele vai te conduzir por um processo, como este cego. Jesus encontrou com ele, era simplesmente falar: abra os olhos, veja. Mas Jesus pega um lodo, põe no olho dele e fala com ele: agora você vai no tanque de Siloé. Quando eu li esse texto, eu falei assim: gente, cuspir, fazer lodo, passar no olho. Sabe o que eu me lembrei? Lembro que a minha mãe comprava um shampoo lá ruim, que quando caía no olho, lembra deles? Mas que o negócio ardia. Eu fico imaginando, Jesus, em vez dele curar, ele pega um lodo de cuspe, passa no olho do cego, cheio de areia, fala com ele: agora você vai no tanque de Siloé. Uma caminhada que para um homem normal daria meia hora, para ele deu 1 hora. Durante o dia, em Israel, num calor absurdo,
Eu fiquei falando, mas Jesus não ajudou esse moço, não. Jesus piorou a condição dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não teve essa sensação, não? Quando você entregou sua vida para Jesus? Que você pensou assim, vai melhorar. E à medida que você caminhou, teve momentos que você falou assim, não, piorou. Será que é só eu, meu irmão? Você está profetizando, você está orando, você está crendo, você está caminhando, você está fazendo tudo certinho. Aí você fala assim, agora vai, o negócio piora. E o que você tem? Só uma palavra. Vai no tanque de Siloé e lava. O que Deus pode estar fazendo na sua vida pode partir por um processo. Não foi só na vida desse homem, foi na vida também de Abraão. Quando Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12, Deus diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Cara, você tira um moço lá da Mesopotâmia, faz ele caminhar dias, sem direção. Por que você não fala de uma vez aonde é o caminho? Quantas vezes ali no escritório eu falei, Deus, se o Senhor vai fazer um milagre, por que o Senhor nos leva para um caminho tão difícil? Faz o milagre de uma vez. Se o Senhor me deu a palavra, e quando eu chegar lá, eu vou ver o milagre acontecendo, seria mais fácil o Senhor poupar tempo, não? Você nunca perguntou para Deus por quê? Está demorando tanto. Você tem uma convicção, Deus vai fazer, Ele falou com você, mas por que Ele te leva para um caminho tão demorado? Lendo Gênesis 12, eu falei, por que você não falou para Abraão de uma vez aonde era o caminho? Não era mais fácil? Aí você olha para a vida de Abraão. Na caminhada de Abraão, Abraão edificou 7 altares. 7 altares. Vou fazer uma proposta para o pastor José, da gente ministrar numa quarta-feira aqui, os 7 altares de Abraão. Ele levantou 7 altares. Cada um dos altares foi em um momento específico da sua vida. O primeiro altar falava muito daquele momento que ele estava vivendo. Cada altar era uma expressão do que ele estava vivendo naquele momento, daquela etapa da vida dele. Deixa eu deixar algo no seu coração. Ao longo desse processo, em cada etapa da sua vida, talvez seja necessário você edificar um altar. Depois de edificar o 6º altar, ele estava em Berseba. Berseba pertence a Judá. Esse texto, essa cidade aparece novamente lá em 1 Reis 19. Quando Elias deixa o seu moço, fugindo de Jezabel, ele vai para Berseba. Berseba pertence a Judá. Judá na Bíblia fala de louvor, fala de adoração, fala dessa alegria. Abraão estava em Berseba. O altar que ele levantou em Berseba era a realidade que ele estava vivendo. Deus acabou de dar para ele Isaac, o filho da promessa. Ele estava vivendo aquele momento feliz da sua vida. Aí Deus fala com ele, levanta daí. E agora você vai para Moriá. E lá em Moriá você vai me entregar o seu único filho. O texto diz que Abraão, em Gênesis 22, ele levanta de madrugada. De madrugada. Olha uma outra coisa para aprendermos com Abraão. O que Deus falar para você, tenha pressa em fazer. Abraão levantou de madrugada. Pega o seu único filho, Isaac, o filho da promessa. Pega lenha, pega fogo, pega o cutelo, que era parecido com uma faca. Coloca sobre o jumento, pega alguns servos, ele vai caminhando. Caminho de 3 dias até Moriá. E a Bíblia diz que quando ele chega no pé do monte, ele deixa ali os homens. E ele começa a subir com Isaac. No meio do caminho, Isaac faz uma pergunta para ele: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo. Mas onde está o cordeiro? Abraão diz assim: Isaac, filho, Deus proverá o cordeiro. Sabe como, se eu pudesse descrever, pintar esse momento para você, sabe como que eu faria? Eu mostraria para você Abraão e Isaac subindo ao monte. E Abraão só tinha uma palavra: Deus proverá. Eu creio que à medida que Abraão subia com esta palavra, Deus proverá, de um lado da montanha, do outro Deus subia com a provisão. O que Abraão tinha? Só uma palavra: Deus proverá. Nesse processo que Deus vai te conduzir,
A única coisa talvez que você vai ter para se agarrar é uma palavra de Deus. Pastor, mas eu quero algo mais, só uma palavra. É só uma palavra. A palavra faz toda a diferença. Uma coisa é você caminhar sem nenhuma palavra, outra é uma palavra vindo de Deus. E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele zela pelo cumprimento da palavra. Ele diz: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Nesse processo, meu irmão, o que Deus vai nos dar? Uma palavra. Uma palavra. E talvez durante o processo, você não está conseguindo entender. É como a névoa, parece um caminho escuro. Por quê? Aí você vem perguntando: por quê, Deus? Por quê? Eu estou orando, não acontece nada. E você vai caminhando, e você quer descobrir. Você procura fulano, procura ciclano, mas você não consegue entender. Mas você tem uma palavra. Abraão subia com uma só palavra: Deus proverá. Deixa eu liberar algo sobre a sua vida hoje. Eu queria que você entendesse isso. Se você pegar Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9 fala daquela mulher com fluxo de sangue, que sofria 12 anos. Mateus 9, verso 20 e 21 diz assim: ela saiu de casa, e o verso 21 diz assim: ela dizia consigo mesmo: se eu apenas o tocar, eu serei curada. O que essa mulher tinha? Uma palavra. Se eu apenas o tocar, a Bíblia diz que ela falava consigo: se eu apenas o tocar, eu serei curado. Se Deus está te conduzindo por um processo, você não está entendendo, você não consegue discernir, mas você está, e se você entende: eu estou num processo, se agarre à palavra que Deus está gerando dentro de você. Se agarre à palavra que Deus está ministrando no teu coração. Se agarre à palavra de Deus, porque talvez a única coisa que Ele vai te dar é uma palavra, uma só palavra, uma palavra. Aquela mulher dizia: se eu apenas o tocar, eu serei curado. Talvez você não vai entender o processo, porque lendo a Bíblia eu percebi que Deus nunca explicou o processo para ninguém. Ele apenas o chamou e o conduziu. Então pare de perguntar o porquê, porque talvez Ele não vai te responder. Busque durante esse processo uma palavra. Agora eu quero liberar algo sobre a sua vida. Quando eu olho para Ana, a Bíblia diz que todos os anos ela subia para adorar o Senhor. E todas as vezes que ela subia, ela só tinha um desejo: que Deus lhe concedesse um filho. Um filho. 1 Samuel, verso 7 ao 10, vai nos mostrar, 1 Samuel capítulo 1, verso 7 ao 10, que ela chega na casa do Senhor, e ela ora pedindo a Deus um filho. E a Bíblia diz que ela era o quê? Estéril. O que levou essa mulher a pedir um filho? Como que ela podia pedir algo tão difícil para Deus? E aqui eu aprendi algo, se você puder anotar aí, anote. É na área da sua impossibilidade que você denuncia a área da atuação de Deus. Eu vou repetir: é na área da sua impossibilidade que você denuncia a área da atuação de Deus. Deixa eu explicar melhor. É na área da sua debilidade que você denuncia a área do milagre de Deus. Deixa eu ser mais claro. Se você identifica algo na sua vida que é impossível, você acabou de descobrir exatamente aonde Deus vai agir na sua vida. Se você descobriu algo impossível na sua vida, você acabou de descobrir exatamente aonde Deus vai agir na sua vida. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, tem corações aqui nessa noite, Pai,
que estão com medo da impossibilidade que pode vir sobre a sua casa. Mas essa noite o Senhor traz essa resposta a esses corações. Assim diz o Senhor: não temas a impossibilidade que vai aparecer diante de ti. Se agarre à minha palavra, diz o Senhor, porque nessa impossibilidade eu agirei na tua vida, diz o Senhor. E você vai poder cantar cânticos de alegria. Não temas a impossibilidade que poderá chegar na tua casa, porque nessa impossibilidade eu, o Senhor, agirei na tua vida. Aleluia, Deus. Espírito Santo, sela essa noite essa palavra em nossos corações. Sela no nosso coração essa palavra. Pai, nós não precisamos de nada mais do que uma só palavra para podermos nos agarrar nela. Quando faltar direção, temos uma palavra. Quando o desespero tentar chegar no nosso coração, temos uma palavra, Deus. Espírito Santo, Jesus disse em João 14, que o Senhor nos faria lembrar de cada uma das palavras que temos ouvido. Nessa noite, em nome de Jesus, Espírito Santo, traz à memória as palavras que o Senhor liberou, traz à memória as promessas do Senhor, traz à memória o que o Senhor falou, traz à memória para que o teu povo se agarre na tua palavra, Deus. Aí sentado onde você está, você pode levantar sua mão e adorar o Senhor. Nós estamos debaixo de uma unção neste lugar, meu irmão. Esses 7 dias aqui eu creio que abriram o céu sobre este lugar. Você, mãe, levante a sua mão, adore, adore, adore pela vida do teu filho, porque Deus te deu, Deus te deu. Adore, 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 adore. Levante as suas mãos, dê palavras, declare palavras de adoração ao Senhor. Essa impossibilidade só está anunciando, só está revelando para você aonde Deus vai agir. Hoje você vai sair daqui sabendo: eu sei em qual área da minha vida Deus vai atuar, eu sei em qual área da minha vida o milagre vai chegar. Eu sei, a impossibilidade está me mostrando aonde Deus vai agir. Opa! Adore, adore. Adore, 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 meu irmão. Oh, Senhor. Olhe para mim, deixa eu dizer algo para você. Talvez você está perguntando assim: pastor, mas por que Deus está permitindo isso? Deixa eu te mostrar algo. Quando Jesus veio ao mundo, João Batista olhou para ele e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós fomos chamados para atuar diante de um problema, de uma situação. Quando o João Batista viu Jesus, ele falou assim: Jesus veio para resolver o problema do pecado. Por que, pastor, que essa situação está vindo na minha vida? O texto que lemos, ele responde. Jesus disse assim, os discípulos perguntaram: por que isso aconteceu?
não houve pecado, não houve situações, por quê? Aí Jesus disse assim: para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu e você, na nossa vida, pelo menos em uma área, nós vamos manifestar a glória de Deus. Eu e você vamos chamar para resolver um problema. João Batista olha para Jesus e falou assim: ele veio para resolver o problema do pecado. Eu e você vamos manifestar a glória de Deus em alguma área da nossa vida. Em algum momento da nossa caminhada, Deus vai pegar a nossa vida, o nosso exemplo, o nosso testemunho, e a glória dele vai se manifestar a partir de nós. Por que Deus está me levando por esse caminho, pastor? Porque você vai manifestar a glória dele, esse caminho vai manifestar a glória dele. Esse caminho tortuoso, esse caminho tão doloroso, quando Deus endireitá-lo, vai ser para manifestar a glória dele na sua vida. Pessoas vão olhar para você e vão glorificar a Deus pelo aquilo que ele vai fazer. O texto diz: é para que a glória de Deus se manifeste em sua vida. Jesus está dizendo, a vida do cego, na vida do cego, a glória de Deus se manifestou em sua vida. Nós podemos pensar, quantos anos esse homem tinha? O texto não diz quantos anos, mas nós podemos ter uma percepção. Logo depois de ele ser curado, os religiosos questionaram, quem o curou? Chamaram o pai e a mãe dele, para interrogá-los, para perguntar, quem o curou? Aí o pai e a mãe falou assim, pergunte para ele já tem idade para responder. Dentro da cultura judaica, alguém para responder por si, para falar publicamente, para ensinar, ele tinha que ter mais de 30 anos. Por isso que Jesus esperou completar 30 anos para começar o seu ministério. Então nós podemos crer que esse homem tinha no mínimo 30 anos. Se ele podia responder por si, se ele podia falar diante dos sacerdotes, ele tinha no mínimo 30 anos. 30 anos naquele lugar. 30 anos naquela situação. Pastor, por que Deus esperou 30 anos para manifestar na vida dele? Porque Deus, ele escolheu manifestar na vinda de Jesus na vida dele. Todos nós temos uma área da nossa vida que Deus vai manifestar. Todos nós estamos diante de uma situação que precisamos dessa glória, que precisamos desse manifestar, precisamos desse milagre. E essa noite eu vim aqui para te dizer, Deus vai se manifestar na sua vida. Se agarre à palavra, se agarre à palavra de Deus, se agarre à palavra de Deus, continue caminhando. Meu irmão, eu vim aqui nessa noite para te dizer, não para, não desista, continue caminhando. Vai chegar o momento que a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Não para, a glória de Deus vai manifestar. Não para, a glória de Deus vai manifestar. Não é na vida só do pastor, mas de todos nós. Em um determinado momento, a glória de Deus vai manifestar. A única coisa que você precisa, você já tem uma palavra, se agarre nessa palavra. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que em breve Ele se levantará ao meu favor. Sabe o que tem marcado a minha vida? É o que Deus tem falado a respeito deste lugar. Eu chego na reunião dos pastores e falo assim, eles me perguntam, por que seu semblante está sempre tranquilo? A coisa não está boa. Eu falei, não está boa para vocês, mas eu tenho uma palavra. Deus está falando que vai fazer. Eu encontrei com um colega e falou assim, cara, você é doido. Ele falou, já vi que você é doido, não adianta conversar com você não. Eu falei, por quê? Ele falou, você colocou lá na rede social, rumo aos 500. Falou, você acredita que Deus vai colocar 500 pessoas lá? Eu falei, eu não só acredito, como eu estou vendo isso acontecer. Ele chegou para mim e falou, o que faz você crer nisso? Eu falei, a palavra que nós temos.
A palavra que nós temos, a palavra pode estar dando errado de um lado, de um outro, mas eu tenho uma palavra, porque Ele escolheu liberar essa palavra sobre nós. Isso compete a Ele, os mistérios dEle, mas nós temos uma palavra. Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, segura ela. Quando o desânimo chegar, se agarre nessa palavra. Quando eu vejo esse texto, meu irmão, eu percebo tantas coisas. Quando nós temos uma palavra, e a distância entre a nossa palavra e a nossa vitória, o cumprimento dessa palavra, é exatamente esse processo que nós passamos por ele. Jesus escolheu levar aquele homem por um processo. O que ele faz? Ele cospe no chão, ele faz um lodo. A palavra grega para lodo ali é a palavra barro. Essa palavra é usada lá em Gênesis. Para falar o quê? Quando o homem pegou do barro e ele deu forma a quem? Ao homem. É a mesma palavra também que é usada para falar quando Jeremias desce a casa do oleiro. E o oleiro está fazendo o quê? Dando forma ao barro. Pastor, por que Deus me conduz por esse processo? Porque Ele está dando forma para você. Porque Ele está trabalhando em você. Jesus falou assim com aquele moço: vai lá no tanque de Siloé. Aquele tanque era usado para purificação. Judeus, quando chegavam ali, passavam por aquele tanque para se purificar, para se lavar, para então eles poderem entrar na casa do Senhor, para eles poderem entrar nas festas, participar das festas. Era o lugar da purificação. Por ser o lugar da purificação, o que nós entendemos? Que era um lugar comum. Todo mundo conhecia. Por isso que Jesus falou com ele: vai lá no tanque de Siloé. É se eu virar para você, que mora aqui em Belo Horizonte, falar com você: vai na Praça 7, lá no Pirulí da Praça 7, todo mundo sabe onde é. O tanque de Siloé era conhecido, porque era o tanque da purificação. Isso nos leva a crer que aquele homem passou ali várias vezes. Várias vezes ele passou pelo tanque de Siloé, várias vezes ele passou ali para purificar, para ir na casa de Deus, para poder fazer alguma coisa, participar de uma festa, era algo. E no tanque de Siloé, pega essa palavra aí no seu espírito, e no tanque de Siloé para ele, era algo rotineiro. Em 2017, Deus vai pegar coisas da sua vida que é rotina, e a partir da rotina, a partir do comum, vai fazer o sobrenatural, vai fazer o incomum. Era o mesmo tanque que ele passou tantas vezes, mas com uma diferença. Agora ele foi para aquele tanque com uma palavra. 2017, Deus vai pegar coisas comuns da sua vida para fazer o incomum. Deus vai pegar coisas rotineiras para manifestar a glória dele na sua vida. Deus vai pegar coisas comuns, como o culto de domingo, que você vem para a casa dele como todo domingo. Talvez você já saiba até a liturgia do culto, mas quando você entrar aqui, não vai ser um dia comum, não vai ser uma rotina, não vai ser mais um culto, vai ser a noite que Deus escolheu para tocar na sua vida, vai ser a noite que Deus escolheu para manifestar na sua vida a glória dele. Outra coisa me chama a atenção nesse texto, era sábado. E o dia nos fala aqui, é um dia que os judeus estavam sim se purificando, porque ele dedicava o sábado para adorar o Senhor. Ele era cego. A cultura da época nos mostra que o cego ficava à beira do caminho, mendigando. E se era sábado, era um momento dos religiosos estarem nas ruas, era o melhor momento para ele receber o quê? Esmolas. Se você quer ver a glória de Deus manifestando na sua vida, você precisa deixar algumas coisas para trás. Enquanto você ficar correndo atrás de esmola, você nunca vai ver a abundância de Deus na sua vida. 2017, pare de fazer aquilo que você fez em 2016, que não mudou nada na sua vida. Ele teve que renunciar às esmolas, ele teve que renunciar àquilo que era comum dele. Era o dia talvez que ele mais faturava, que ele ganhava mais esmolas, porque os religiosos estavam na rua, os fariseus estavam ali. Era o momento que os fariseus davam esmola para aparecer.
Mas naquele dia, ele tinha uma palavra, e a palavra era: chega até o tanque de Siloé, lava os teus olhos, porque você vai ver. Ele deixa tudo de lado, ele deixa as esmolas, porque até aquele dia, aquelas esmolas não mudou a vida dele. 2017, é tempo de nós deixarmos aquilo que não muda a nossa vida, e nos agarrarmos na palavra que vai mudar a nossa vida. É um tempo novo, é um tempo novo. Esse processo você vê na vida de tantas pessoas. A gente vê esse processo na vida de Davi. Eu falei aqui na sexta-feira, deixa eu trazer a sua memória. Quando eu li 1 Samuel a primeira vez, eu gosto muito de história, eu achei fantástico. Sai do tempo dos juízes, começa o tempo da monarquia, a forma que Deus estabelece o primeiro rei, Saul. Samuel unge ele, depois de ungir, rapidamente ele já está no trono, até o dia que Saul desobedece a Deus, e Samuel está lá orando, de madrugada por Saul. Deus vem e fala com ele: até quando você vai orar para Saul, quando eu já rejeitei? Levanta daí, Samuel, eu já escolhi um novo rei para Israel. Quando eu li isso, e lá em 1 Samuel 16, Samuel vai ungir Davi, eu imaginei assim: olha, ele vai ungir Davi, e Davi vai logo para o trono, igual aconteceu com Saul. Aí ele chega na casa de Jessé, porque a primeira unção de Davi aconteceu dentro de casa. Eu falei sobre isso sexta, talvez você não veio aqui, deixa eu repetir de forma breve. O que Deus vai fazer na sua vida começa dentro da sua casa. Deixa eu liberar uma palavra sobre você nessa noite. Se o seu milagre, se a sua impossibilidade começa dentro de casa, é dentro de casa que está a impossibilidade, então deixa eu dizer para você, você vai receber esse milagre primeiro do que os outros, porque o que Deus vai fazer na sua vida começa dentro de casa. Quando Samuel derrama a unção, eu pensei: agora Deus vai levar ele para o trono. Eu pensei: agora a vida de Davi vai melhorar. Mas para minha surpresa não melhorou não, irmãos. Depois da unção, o que ele vai se deparar? Com um gigante. Depois que ele venceu o gigante, eu pensei assim: agora ele vai casar com a filha do rei, porque é a recompensa, ele vai para o trono. Não, em vez de melhorar, piorou. Saul agora quer matá-lo. Ele procura um templo e refugia na casa de Deus com os sacerdotes. Saul descobre e mata todos os sacerdotes, só deixa um vivo. A família dele tem que abandonar a casa e está com ele. E eu pensei: olha, Deus pegou Davi e derramou unção, Deus vai levar ele direto para o trono. Não. Demorou aproximadamente 20 anos para ele chegar no trono. Pensa no homem que durante o processo sofreu. Teve um momento que ele estava na terra dos filisteus, para ele não ser morto, ele teve que fingir de louco. A Bíblia diz que ele agarrava nas pilastras e ele fingia que babava, fingia de louco. Quando eu li isso, eu falei: Deus, o Senhor tocou até no amor próprio desse homem. Quando você vai em 1 Samuel capítulo 30, ele já tinha estabelecido a sua casa, a sua família na cidade de Ziclag. Quando ele sai para ajudar um outro rei, para ir para a batalha, vem os amalequitas, destrói toda a cidade, leva cativo a sua família. Quando você chega em 2 Samuel, no capítulo 2, a tribo de Judá vai ungir Davi como rei de Judá. Eu pensei: agora está bom, né? Só que daquela unção de Judá, até ele chegar no trono de Israel, que era a promessa de Deus, foram 7 anos de guerra civil contra a casa de Saul. Até chegar em 2 Samuel, capítulo 4 e 5, quando os anciões chamam Davi e ungem Davi rei de todo Israel. O que nós vemos na vida de Davi? Um processo, até ele chegar no trono. Se você olhar para a vida de José, dormiu, Deus dá um sonho para ele. Ele acorda falando: olha, sonhei. Conta para os irmãos: olha, Deus vai fazer na minha vida. Para onde que ele vai? Para a cisterna. Da cisterna é vendido escravo. Da escravidão vai para a prisão. Na prisão é esquecido pelos amigos da prisão.
13 anos depois, 13 anos depois, a palavra que Deus tinha dado a ele nos sonhos se cumpriu. Durante esses 13 anos, por onde que ele passou? Pelo processo. Esse processo vai melhorar aqui dentro. E talvez esse texto do apóstolo Paulo, que diz assim, em meio às tribulações, ele fala num contexto de luta, de dificuldade, ele fala assim, mesmo que o homem exterior esteja assim acabado, um bagaço, que tem luta que vai tirando a nossa alegria, sabe? Tirando a nossa força. Tem luta, meu irmão, que você olha para o irmão, você sabe, ele está na luta. Paulo diz assim, mesmo que o homem exterior esteja se corrompendo, o homem interior vai sendo renovado dia após dia, pela glória do Senhor, pela presença do Senhor. Do lado de fora as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, você está abatido, mas dentro de você, você tem uma palavra, e você está se agarrando naquela palavra, eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai fazer. Esse processo Deus trabalha aqui dentro. Porque foi importante o processo na vida de José? Porque durante o processo, Deus precisa abrir as prisões que estão dentro de você. Quando Deus começa a cumprir na vida de José, a palavra que Deus disse, por meio do sonho, quando os irmãos dele chegam, o que José faz? Pega um dos irmãos e coloca na prisão. Aonde era a prisão? As prisões eram em casas, como se fosse no porão. Ele despede os outros irmãos, levando comida, dizendo para ele, agora vocês vão trazer o filho mais novo do seu pai, o seu irmão mais novo, enquanto Simeão vai ficar aqui preso. Deixa eu dizer algo para você, você nunca vai viver tudo que Deus tem para você, até você abrir as porões do seu coração, os porões do seu coração, as prisões do seu coração, aquilo que está prendendo, aquilo que está segurando o manifestar de Deus. O processo serve para isso, para abrir os porões do nosso coração, para que não haja nada nos prendendo, nada nos ligando ao nosso passado. Se queremos viver o cumprimento da palavra de Deus, do tempo novo de Deus, precisamos romper com o passado. Não pode ter prisão, não pode ter porão, não pode ter ninguém preso na nossa vida. E o processo vai nos libertando, o processo vai nos fazendo homens melhores, mulheres melhores. O tempo do processo você não vê Deus trabalhando do lado de fora. Por quê, pastor? Porque Ele está trabalhando dentro de você. O tempo do processo você não vê milagre acontecendo do lado de fora, mas Ele vai entrando nos porões, vai abrindo cadeias, vai abrindo prisões. O que você mais quer é ver Ele trabalhando do lado de fora, mas Ele escolheu durante o processo trabalhar dentro de você. O autor do livro, O Perfil dos Três Reis, ele fala de Davi. Por que Saul teve que se levantar na vida de Davi? Ele fala com um propósito, para matar o Saul que estava dentro de Davi. Pastor, por que Deus não faz? O senhor está dizendo que Ele vai fazer, eu não tenho dúvida que Ele vai fazer. Por que Ele não faz hoje? Porque se o seu coração não estiver preparado, se Ele te der aquilo que você está querendo hoje, talvez você não dê a glória para Ele. Talvez você vai dar a glória para o médico, a glória para o outro homem, a glória para fulano, a glória para Beltrano. Por que Deus, pastor, espera a coisa piorar tanto? Para que não haja dúvida que foi a mão do Senhor que fez, para que não tenha dúvida que foi Ele que operou, para que não tenha dúvida que a glória é dEle. Eu creio que muitos aqui estão entendendo que Deus está te conduzindo por um processo. Ah, como eu demorei para entender isso, meu irmão. Como eu queria que alguém tivesse pregado para mim isso, lá no início da minha caminhada. Para mim dizer assim, olha, os momentos que você vai passar dificuldade no ministério, é um processo. Fui atender um pastor essa semana que passou. Ele está lá em Nova Lima. E ele está naquele momento tão difícil, que é aquele momento de largar tudo e vir para o ministério. Ele falou assim, pastor, eu sou solteiro, quero casar. Eu falei, Ele falou, mas se eu vim para o ministério agora, pastor, o que eu vou receber de salário, eu não vou conseguir casar. Ele falou assim, como que o senhor fez? Eu falei, meu irmão,
Viver pela fé. Eu falei com ele, 6 anos e meio que eu fiquei em Nova Lima, tinha um dia que eu saía só com a gasolina para chegar lá, e orando para Deus multiplicar, para não parar no caminho. E eu saía de casa e eu falava com a Eliane, se alguém não me abençoar com uma oferta, se eu não voltar é porque a gasolina acabou. Eu falava com ele, sempre Deus levantava alguém. Falou, o senhor viveu assim? Eu falei, estou te contando a parte mais fácil. Eu lembro quando a Eliane fazia faculdade, chegava a primeira boleta, ela colocava na minha mão assim, está aqui a boleta da faculdade para você pagar. E eu olhava e falava assim, Jesus, se eu pagar eu não como. Ou eu como ou eu pago a boleta. E eu colocava lá. Aí chegava no final do semestre, ela tinha que renovar a matrícula da faculdade. Tinha 7 boletas lá. Começou com 5.000, terminou com 7.000. E chegava o período da matrícula. Ela falava assim no primeiro dia, nós vamos fazer a matrícula hoje. Eu falei, não, hoje não, deixa para amanhã. Aí chegava amanhã, hoje nós vamos fazer? Não, deixa para depois. Até que passava o dia da matrícula e abria mais um período, você fazia naquele período, ela falava assim, por que nós não vamos fazer a matrícula? Aí eu tinha que confessar para ela, porque nós não pagamos a boleta, não tem dinheiro. E eu via ela chorando, falando assim, como é que nós vamos pagar 5, 6 mil? Eu falei, não sei. Processo. Aí chegava, faltando 2, 3 dias, às vezes faltando um dia, Deus operava um milagre, o dinheiro chegava, pagava, ela voltava a estudar. Lembro de um dia que eu estava em casa, o processo. Ela falou assim, amanhã eu tenho que fazer prova, lá na faculdade. Eu falei assim, o dinheiro que eu tenho, dá para pôr gasolina para chegar até na igreja. Se eu der o dinheiro para você, eu não vou na igreja fazer o culto. Ela ficava em casa, e eu ia fazer o culto. Me lembro de um dia, um irmão tão precioso, aqui de BH, nunca tinha ido em Nova Lima. E eu ia para o caminho, orando e falando, Senhor, se a Eliane perder essa prova, eu vou ter que ouvir o resto do mês em casa. E eu ia orando, e ela orando em casa. Chego na igreja, vejo um irmão, nunca tinha entrado na igreja. Aí ele vem ao meu encontro, me dá um abraço, tira um envelope do bolso, coloca no meu bolso, fala assim, eu só vim aqui para isso, para deixar algo com o Senhor. Aí eu subia para o altar, meu irmão, aí a fé, você prega igual pentecostal, igual Alexandre. Processo. Eu falava com esse jovem, falava assim, você vai vir para o ministério? Eu falei, ministério é isso, é processo. Ele falou assim, Deus vai fazer na minha vida o que fez na vida do Senhor. Eu falei, se você tiver a fé que eu tive. Ele falou, mas toda vez que eu vi o Senhor no altar, o Senhor estava alegre. Eu falava, porque ele já não tinha lágrima para chorar, eu chorava quando estava sozinho. Chorava no caminho, no trânsito de BH para Nova Lima. Processo. Aí eu encontrei com o irmão, ele falou assim, não, Deus está sendo bom com a Lagoinha Estoril. Eu falei, tá. Sexta-feira nós estávamos aqui, eu, o Marlúcio, os 2 Renato ali, fazendo aqui a obra, veio o irmão para olhar a porta de vidro que vai colocar ali, ele sentou aqui do meu lado. Ele falou, pastor, cheguei lá na Lagoinha, logo depois o senhor me ligou, e eu falei lá, tinha um grupo de pastores, eu falei, olha, eu vou lá no Estoril colocar uma porta para o pastor Walter. Aí um bateu no meu ombro e falou assim, você já viu aquele moço pregando? Ele falou, nunca. Ele falou assim, pastor, eles falaram que o senhor prega muito. Ele falou, o senhor podia passar essa unção para mim? Eu falei, passo. Eu falei, vem aqui à tarde, quando tiver ninguém, prega para as cadeiras. Ele falou, como assim? Eu falei, quando eu comecei a pastorear os jovens lá, no primeiro culto não tinha ninguém, eu estava pregando para as cadeiras. Preguei para as cadeiras. Falei, meu irmão, tudo na nossa vida é um processo. E nesse processo Deus vai nos preparando, vai nos moldando. Eu disse para ele, eu tenho convicção, eu não cheguei ainda aonde Deus quer. Eu ainda não estou desempenhando o ministério da forma que Deus quer, porque eu ainda estou no processo. Eu disse para ele, eu vou melhorar muito. E assim também, eu creio que você está nesse processo. Deus está trabalhando na sua vida. Ele vai fazer. Se ele falou que com Davi, que levaria Davi ao trono, ele levou, mas esse processo é para trabalhar no teu coração. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar.
Como eu queria que alguém tivesse me ensinado isso lá atrás. Como eu queria que alguém tivesse falado comigo assim: Walter, você vai passar por um processo. Mas eu não tive um pastor para me ensinar isso. Para me dizer isso, que a caminhada cristã é um processo. Quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, eu pensei assim: agora meu ministério vai mudar. Deixa eu te ensinar uma outra coisa. Durante o processo, Deus vai te dar sinais que você está no caminho certo. Pastor Marcelo pregou aqui ontem. Lembro eu e ele indo para os encontros. Eu falava com ele: Marcelo, o que eu mais quero é que Deus me use. Uma irmã até falou: fala com o pastor Marcelo que ele está gordinho. Meu irmão, nós já fomos magrinhos. Porque pensa em 2 homens que jejuavam, foi eu, mas aqui pastor Marcelo. Pastor Marcelo, para você ter ideia, tinha um dia que ele entrava na igreja sexta-feira, ele só saía domingo à noite, sem comer nada, orando, já dormindo na igreja. Eu falava com ele: o que eu mais quero, Marcelo, é que Deus me use. Lembro que a gente estava numa consagração, fomos para um encontro com Deus. Eu ia ministrar o batismo com o Espírito Santo. Falei: Deus, eu quero que o Senhor me use. Eu lembro que o Marcelo estava perto de mim. Eu falei assim: você tem fé? Ele falou: tenho, estou com você. Eu falei com os irmãos assim: meu irmão, faz um corredor. Os irmãos fizeram um corredor no meio do encontro. Eu falei com ele: você tem fé mesmo? Ele falou: tenho. Eu falei: então segura na minha mão, vamos correr nesse corredor. Quando a gente chegar lá no final, todo mundo vai ser batizado com o Espírito Santo. Ele falou: eu creio. Eu falei: então vamos. Corremos no corredor. À medida que a gente corria, as pessoas iam sendo batizadas com o Espírito Santo. Aí chegava lá no final, eu falei: é isso que eu quero. Eu lembro que eu tinha que pregar na igreja domingo à noite. Falei: Marcelo, vou chegar na igreja, vou fazer o mesmo. Meu irmão, eu estou mais tranquilo. Chegava na igreja, não acontecia nada. Eu falava: mas Deus, o Senhor fez lá no encontro, por que o Senhor não faz aqui? E o que eu percebia nesse processo é Deus dando sinais. O que eu mais queria é que Deus fosse constante no meu ministério, mas eu não tinha entendido ainda que Deus estava me levando para um processo. Eu nunca fiz um curso de libertação, nunca, nenhum curso de libertação. Eu falava com Deus, eu vim de uma igreja tradicional, eu falei assim: Deus, eu quero aprender a ministrar a libertação. Eu orava, irmão. Eu já fui bem pentecostal, agora estou voltando a ser um pouco tradicional. A nossa vida é assim, a gente vai e volta, agora estou um pouco mais reformado. O pastor Marcelo, ele pode te contar outras histórias, a gente andando junto. Teve um encontro, que tinha aquelas toalhinhas, que eles dão para o pessoal chorar. O que eu mais queria é que Deus me usasse, Deus dava sinais às vezes, que Ele ia me usar. Eu peguei aquela toalhinha, eu falei assim: ó, em quem eu jogar essa toalhinha, se ele estiver endemoniado, vai manifestar, ele vai ser liberto. Meu irmão, não tinha outro. Quase que eu vendi aquela toalhinha. Estou brincando com você, mas era um manifestar de Deus. Deus fazia, depois não fazia. Até que eu entendi que Deus estava me conduzindo, e ainda está me conduzindo, para um processo. Lembro de um dia que nós estávamos no encontro, e Deus agiu de forma tão sobrenatural. Lembro de uma mulher chegando, sentou do meu lado, do pastor Marcelo, e falou assim: olha, acalma o coração de vocês. Tudo que vocês estão vivendo como sinais de Deus no ministério de vocês, vai chegar uma hora que isso não vai ser sinal, vai ser constante, vai acontecer todo dia. E o que eu percebi na minha vida? Que Deus está me conduzindo por um caminho, um processo. O que eu estou pregando para você hoje, é o que eu estou vendo Deus fazer na minha vida, é a revelação que Deus me deu, da minha caminhada cristã, e olhando para a Bíblia, vendo isso na vida de tantos homens de Deus. Você ainda não chegou aonde você precisa chegar, mas você está no caminho, e esse caminho Deus está preparando você, está preparando para obras maiores, está preparando para coisas maiores, está preparando para manifestar ainda maior. Meu irmão, quando eu olho para o Lagoinha Estoril, o que eu vejo? Eu vejo uma igreja que está no processo, e Deus está preparando para um tempo oportuno. A minha vida, a sua vida também é assim. Nesse processo, a gente anda como que um carro com ponto cego,
Tem hora que você vai olhar e não vai entender. É você andar numa neblina, você não enxerga talvez um palmo à sua frente. Falta entendimento. Mas quando faltar o entendimento, se você tiver uma palavra, a paz que excede todo o entendimento vai tomar seu coração. Se eu dizer algo para você ver o milagre acontecer na sua vida, você não precisa entender por que você está passando por isso. Você só precisa crer. Porque vai chegar na sua vida. Vai chegar na sua vida. Eu creio que a mensagem de hoje está destravando muita gente, está trazendo alívio para muita gente. Muita gente que estava preocupado. Não estou entendendo porque que Deus está me levando para esse caminho, é um processo. E hoje Deus manda te dizer, não tenha dúvida, só se agarra a palavra. Porque Ele vai fazer. Ele vai fazer. A palavra vai se cumprir. Continue caminhando. Nós estamos começando 2017. Deixa eu te dar uma palavra como seu pastor. Não para no meio do caminho não, meu irmão. Não para no meio do caminho não. Continua, porque vai acontecer. Deus está te levando por um processo. Quando você chegar no final, você vai olhar para trás e vai entender, é por isso que Ele me levou por aqui, para que eu aprendesse isso, para que eu amadurecesse nisso, para que eu confiasse mais nisso. E quando você exercer o seu ministério, você vai entender ainda mais, por que Deus me levou por esse caminho? Para você ajudar outros, para você ensinar outros a passarem pelo mesmo processo que você está passando. Deixa eu trazer mais clareza ao seu coração. Sabe aonde que Deus vai te usar? Sabe aonde que Deus vai te usar? Se você prestar atenção no processo que Ele está te levando, Ele está preparando você para ensinar outros a passarem pelo mesmo processo. Teve um período do meu ministério que tudo que eu pregava é voltado à liderança. Eu lembro que uma jovem me questionou, por que você prega só para a liderança? Você prega como se você estivesse pregando para outros pastores. Eu não tinha me atentado. Até um dia um irmão chegar e falar assim, Deus está te levantando, não é para pastorear um povo. E ele citou uma fala do pastor Luiz da Videira, ele falou assim, tem pastores que Deus levanta para pastorear povo. E a unção para ele é para ministrar sobre o povo. Mas tem pastores que Deus levanta para ministrar outros pastores. E a unção na vida dele é para influenciar outros pastores. Ele disse, é para esse caminho que Deus está te levando. Não é para ministrar em um povo, é para treinar pastores para pastorear o povo. O caminho que Deus vai te conduzir é o caminho que Ele vai te usar. A sua experiência com Deus vai atrair pessoas com o mesmo problema, com a mesma dificuldade que você está vivendo, e você vai poder dizer para ela, fica firme, passa pelo processo, porque Deus vai fazer na sua vida. E por que você vai ter tanta autoridade? Porque você vai poder fazer o que Paulo fez em Filipenses 1:6. Eu tenho certeza, eu estou totalmente claro, eu não tenho dúvida, que aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la. Por que Paulo pode dizer isso? Porque ele viveu todo o processo, ele olhou para trás e falou, aquele que me encontrou no caminho de Damasco, é o que está comigo na prisão de Roma, ele cumpriu tudo. Por que, pastor, que Deus me levou por esse processo? Não tinha um processo mais fácil? Porque você vai ministrar para outros que vão passar por um processo semelhante ao seu. Por que Deus está me levando por um processo na vida sentimental desse jeito, pastor? Porque quando você estiver casado e bem casado, vão chegar jovens desesperados, você vai olhar para ela e falar assim, olha, Deus fez na minha vida, vai fazer na sua. Por que, pastor, Deus está me levando por um caminho de enfermidade? Porque amanhã vão chegar outros com uma enfermidade semelhante à sua, ou pior do que a sua, e você vai olhar para eles e dizer, o meu Deus me curou, vai curar você também. Por que, pastor?
Deus me levou para um caminho tão doloroso financeiro. Porque Ele vai colocar pessoas do seu lado com problemas financeiros. Você vai pôr a mão na cabeça dela e vai dizer: o Deus que me prosperou vai te prosperar também.